Salve, salve, galerinha do quinto ano! Hoje vamos trabalhar em modo indicativo futuro do presente e futuro do pretérito. Com quem? Com a Pronádija! Vamos lá, preste atenção na nossa aula de hoje, turminha! Modo indicativo é aquele que vai indicar certeza. Há tempos naturais em que eles irão se subdividir. Presente, passado, onde teremos pretérito, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito. Futuro, futuro do presente e futuro do pretérito. O futuro do presente indicativo, ele irá combinar o verbo no infinitivo, seguindo a terminação adequada, a pessoa agente daquela oração. No exemplo a seguir, é possível ver como a forma verbal no tempo verbal em questão. Exemplo, estudar. Primeira pessoa do singular. Estudarei, ou seja, eu estudarei. Então, foi acrescentado, certo? Ei. O futuro do presente, ele vem para indicar aquele fato que foi ocorrido naquele momento, certo? Seguido de uma ação. Ou seja, esse tempo verbal ele pode ser utilizado para designar uma incerteza, ainda mesmo que seja uma ordem. E essa formação do futuro do presente ela é bem simples. Vai vir na primeira conjugação, ar. Então, percebam, certo? Que irá vir eu, tu, ele ou ela, nós, vós e eles. O verbo no infinitivo, com a terminação em ar, e acrescido em arei, arás, ará, aremos, areis, arão. Vamos observar como ficará com o verbo adorar. Eu adorarei, tu adorarás, ele adorará, nós adoraremos, vós adorareis, eles adorarão. Na segunda conjugação, quando as palavras, certo? O verbo, na realidade, for com terminação em er. Vamos observar como ficará o verbo entender. Eu entenderei, tu entenderás, ele entenderá, nós entenderemos, vós entendereis, eles entenderão. Terceira conjugação, verbo terminação em ir. Vamos observar o verbo seguir. Eu seguirei, tu seguirás, ele seguirá, nós seguiremos, vós seguireis, eles seguirão. Então, percebam aí que dentro desses verbos regulares, as regras elas não mudam. Então, é preciso sempre observar se o verbo ele está na forma regular ou irregular. Caso ele esteja na forma regular, ele vai sempre manter as seguintes regras das terminações em ar, er, ir. O futuro do presente composto. A forma composta é utilizada para fazer referência às ações futuras concluídas antes de iniciar uma outra, certo? O futuro do presente ele vai ser utilizado para fazer ações futuras. Assim, o modo composto do tempo verbal, ele vai partir da formação de um auxiliar. Vamos observar o exemplo. Vamos observar este exemplo. Quando ele chegar em casa,
já terei saído à rua. Então, nesse caso, estamos nos referindo, certo? A um verbo composto, onde há a presença de dois verbos, sendo conjugado na forma, do futuro do presente. Terei saído, algo que ainda não aconteceu, não foi concretizado. Então, está relacionado ao futuro do presente, algo que ainda não foi acabado. É uma ação que ainda irá acontecer. O modo indicativo do futuro do pretérito. Vamos observar o futuro do pretérito. Ele traz aí uma forma do infinitivo, mas o seu sufixo apropriado. Nesse caso, ele vai trazer uma ação futura, quando não se tem a certeza daquele fato. Vamos observar na primeira conjugação do falar. Eu falaria, tu falarias, ele falaria, nós falaríamos, vós falarieis, eles falariam. Na segunda conjugação, beber, eu beberia, tu beberias, ele beberia, nós beberíamos, vós beberieis, eles beberiam. Terceira conjugação do partir, eu partiria, tu partirias, ele partiria, nós partiríamos, vós partirieis, eles partiriam. Então, percebo aí que, nesse caso, essa ação indica o quê? Que não há uma certeza em relação ao fato. O futuro do presente ele pode ser usado para falar de um acontecimento futuro em relação a outro já ocorrido. Observe o exemplo. Ele garante que poderia fazer o dever de casa. Ele dirá ao chefe que conseguiria realizar o serviço. Marta falou que não chegaria para o almoço. Então, aí está ocorrendo um fato futuro com relação a um outro que já foi ocorrido anteriormente. Ele garante que poderia fazer o dever de casa. Pode ser utilizado o futuro do pretérito quando for falar sobre algo incerto, fazendo uma hipótese ou até mesmo uma suposição. Quem seria aquela mulher toda agasalhada em pleno verão do Rio de Janeiro? João anda muito estranho. Estaria preocupado com algo? Para falar com surpresa ou até mesmo indignação sobre um fato. Quando for surpresa, eles viajarão de avião, tendo tanto medo de voar? Jamais imaginaria isso. Quando for indignação, o quê? Ela pegou todo o biscoito da mãe? Ela não faria uma coisa dessas. Então, percebo que iremos utilizar o futuro do pretérito quando houver uma surpresa ou até mesmo indignação, para dar sugestões e fazer pedidos de maneira educada. Tenho notado que você sempre chega atrasado na aula. Acho que deveria acordar mais cedo. Por favor, você poderia repetir o que acaba de dizer? Vamos então ter atenção às observações. Em diversos casos, o futuro do pretérito pode ser substituído pelo verbo no imperfeito. Se alguém se metesse, ele furava. Veríssimo, 1996. Uma outra forma de substituir o futuro do pretérito se for formada pelo verbo ir auxiliar no imperfeito, onde ele será seguido no infinitivo do verbo principal. Ninguém ia descobrir, ninguém ia vê-la. Veríssimo, 1996. Então, percebam aí, certo? Que foi substituído, sendo assim, ia. O futuro do pretérito composto. Para falar de acontecimentos que poderiam ter acontecido no passado,
mas de que alguma forma não se concretizaram. Então, dessa forma, iremos utilizar a forma composta do futuro do pretérito. Futuro do pretérito composto forma-se com o verbo auxiliar ter, no futuro do pretérito, seguido então do particípio passado do verbo principal. Vamos ao exemplo. O verbo viajar. Eu teria viajado. Teríamos viajado para a Europa no ano passado, mas não tivemos dinheiro. Se eu soubesse que você estava com fome, teria preparado o jantar com antecedência. Então, percebam aí que utilizamos o futuro do pretérito composto. O futuro do pretérito e o futuro do presente. Vamos observar esses exemplos, certo? Para a gente conseguir diferenciar o futuro do pretérito com o futuro do presente. Então, é possível, como já vimos anteriormente, observar que o futuro do pretérito ele faz uma referência a algo que poderia ter acontecido posteriormente em relação à situação no passado. Já o futuro do presente, ele traz aí um tempo verbal onde é utilizado as ações que vão ocorrer logo após aquele discurso. Ambos eles são conjugados no modo indicativo e vai apresentar uma forma composta. Vamos então observar aí os exemplos. No futuro do presente, ela ensinará todos os dias. Já no futuro do pretérito ficaria, ela ensinaria todos os dias. Então, percebam que o futuro do presente, ele indica aquela ação que ainda vai ocorrer, certo? Logo após aquele discurso. Já o futuro do pretérito, ele vai indicar uma ação futura, quando não se tem ainda certeza sobre aquele fato, certo? Ou até mesmo se fazendo referência a algo que poderia já ter acontecido. Ela ensinaria todos os dias. Bom, turminha, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e chegou a hora que vocês adoram, que é a atividade do dia. Segue para vocês a atividade do módulo de português Conquista, certo? Da página 13 até a página 15, meus amores. Um grande beijo, turminha. Até a nossa próxima aula.